Está aqui, vem cá, Jorge, sobe aí. Muito bom, homem de Deus. Eu também convidei a Janine para estar traduzindo. Aliás, hoje foi muito legal, porque eu falando em português, ele em espanhol, a gente se entendendo. Daqui a pouco a gente falava em inglês, a desde lá atrás em inglês com a Alejandra, e ela também, espanhol. Maravilha, rapaz. Não é, Jorge? E a gente entendeu tudo, não é isso? Uhum. Eu amo esses rapazes, vocês também amam eles. Porque eles são muito preciosos para o reino. Você tem que ter uma visão de reino. Deixa o Espírito Santo abraçar sempre o carinho por eles e respeitar o trabalho que eles estão fazendo. E nós estamos aí para suportar tudo isso. Amém, queridos? Então, Janine, você vai pegar esse microfone, esse aqui é do Jorge. Obrigado, pastor. Alô, a Janine já teve a oportunidade de estar lá com eles, né? Passando uns dias, não foi, Janine? Ela até pregou na igreja dele. Então, chamei ela e a criança para traduzirem. Buenas noches. Boa noite. Bueno, Pastor Helio ya les contó cómo nos conocimos. Bom, o pastor Hélio já contou a vocês como a gente se conheceu. La parte de él, lo que él conoce, ¿no? A parte que ele conhece. Pero yo quiero decirles que fue un momento exacto en el cual yo conocí a Pastor Helio. Eu quero dizer para vocês que foi exatamente o que aconteceu no momento que eu conheci o pastor Hélio. Porque nuestra vida había cambiado totalmente porque habíamos decidido comenzar a servir a Dios. Porque a nossa vida mudou completamente, porque nós decidimos começar a servir a Deus. Y cumplir el llamado. E cumprir o chamado. Y es un fuego que arde en el corazón. É um fogo que arde no meu coração. Y es un compromiso delante de Dios. E é um compromisso diante de Deus. Y cuando dimos el paso de fe, E quando demos o passo de fé, parecía que todas las puertas se habían cerrado. parecia que todas as portas tinham se fechado. Pero nosotros sabíamos que estábamos cumpliendo el llamado de Dios. Mas a gente sabia que a gente estava cumprindo o chamado de Deus. Y yo tenía que viajar a Chile Eu tinha que viajar para o Chile para enseñar en Rema. para ensinar lá na Rema. Y había decidido no viajar. E eu tinha decidido que não ia mais viajar. Porque no quería dejar a mi esposa sola con toda esta situación. Porque eu não queria deixar minha esposa sozinha com toda essa situação. Estábamos comenzando. A gente estava só começando. Y Dios habló conmigo a través de mi esposa y en oración. E Deus falou comigo através da minha esposa quando eu estava orando. Y Él dijo que tenía que ir. E Ele disse que eu tinha que ir. Porque Él tenía un propósito conmigo Porque allá. Ele tinha um propósito comigo lá no Chile. Más allá de enseñar en Rema. Muito além de ensinar na Rema. Y para mi alegría, E para minha alegria, llegar allá chegar lá, fue conocer al Pastor Helio, essa alegria foi conhecer o pastor Hélio, Pastor o Rafael, pastor Rafael. que pareciera que nos conociéramos de hace mucho tiempo. Parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Y como dijo Pastor Helio, fue una conexión divina. E como disse o pastor Hélio, foi uma conexão divina. Y a partir de ahí, E a partir daí, yo quiero decirle que he sido altamente influenciado eu quero dizer para vocês que eu fui altamente influenciado por la vida de su pastor, pela vida do pastor de vocês, de sus pastores. dos pastores de vocês. Y es un honor, pastor, pastora, É uma todos los que honra, están acá, pastor, pastora, e estar aqui poder estar aquí delante de ustedes diante de vocês. y compartir algo que yo sé va a cambiar su vida. E compartilhar com vocês é algo que eu sei que vai mudar a vida de vocês também. Esta es una convocatoria del Espíritu Santo. É uma convocação do Espírito Santo. Y no es algo, o sea, Él tiene un propósito con esto. Ou seja, tem um propósito de Deus com isso. Que su vida sea altamente influenciada Que a sua vida seja altamente influenciada
Y así como es influenciado, E assim como você é influenciado, usted salir de acá e Pues- influenciar a otros. você sai daqui e influencia outros. Porque este es nuestro llamado, Porque iglesia. esse é o nosso chamado, igreja. Dios nos ha llamado a influenciar el mundo Deus nos chamou a influenciar o mundo con la palabra. com a palavra. Amén. Amém? Tenemos que estar tan llenos de Él Precisamos estar aqui dentro cheios dele, para que todo lo que tengamos nosotros salga para el mundo. para que tudo que esteja dentro da gente saia para o mundo. Ese es nuestro propósito aquí Esse en é o la nosso tierra. propósito aqui. Alcanzar ese mundo. Alcançar o mundo. Ese mundo que está perdido. Esse mundo que está perdido. Y yo creo que esa convocatoria E eu creio que essa convocação del Espíritu do Espírito es para influenciarnos era para nos influenciar y salir a influenciar a e otros. depois sair e influenciar a outros. Aleluya. Aleluia. Voy Sí, pueden sentarse, perdón. Disculpe. Estoy muy gozoso de estar acá. Eu estou muito feliz de estar aqui. Es como un sueño para É nosotros. como um sonho para nós. Porque hemos estado orando por esta iglesia. Porque nós temos orado por essa igreja. Siempre oramos por ustedes. Sempre oramos por vocês. Quiero decirle que el fruto de la siembra que ustedes hacen en nosotros, Quero que saibam o fruto da semente que vocês têm plantado em nós. Estamos viendo a Dios transformar Estamos vendo Deus transformando ahí una nación. uma nação. Porque eso es más allá de Buenos Aires. É muito além de Buenos Aires. Sabemos que Argentina va a ser completamente transformada. Sabemos que a Argentina será Por la palabra completamente de Deus. transformada pela palavra de Deus. Amén. Amém. Entonces entiendan mi alegría de estar acá. Então entendo a minha alegria por estar aqui. Aleluya. Vamos a orar y Vamos orar. Padre, te doy gracias, Señor, por Pai, este te dou tiempo. graças por esse momento. Gracias por cada persona que está aquí, mi Obrigada Dios. por cada um que está aqui. Yo te pido en el nombre de Jesús Te peço em nome de que Jesus tú hables con el corazón que o Senhor fale com o coração de cada uno de de nosotros, cada Señor. um de nós. Que salgamos altamente influenciados Que saiamos altamente por influenciados tu Espíritu, por Señor. Teu Espírito. Que no podamos callar Que não possamos nos calar esta verdad essa que verdade. nos ha transformado a Não nosotros. possamos calar essa verdade que está dentro de nós. Gracias, Padre, por corazones abiertos, Obrigada, Senhor, por corações abertos, dispuestos dispostos para recibir para receber en esta noche, nessa noite, en este tiempo, nesse tempo, en el nombre de em Jesús. nome de Jesus. Amén. Amém. Amén. Influenciadores. Influenciadores. Esa es una palabra de moda, ¿eh? É uma palavra da moda, né? Se ha puesto de moda esa palabra. Estão colocando na moda essa palavra. No es que no existía antes, Não é que essa palavra não existia, pero hoy en día es muy fuerte esa palabra. mas hoje em dia é muito forte. Y cuando pedí a Pastor Rafael Quando eu pedi ao pastor Rafael que me diera el nombre de la conferencia, que me desse o nome aqui da conferência, y él me dijo influenciadores, e ele me disse influenciadores, yo ai, comencé a orar comecei a orar y a pedirle a Dios para qué hablar. e pedi a Deus sobre o que falar. Y comencé a investigar qué quiere decir un influenciador. Comecei a pesquisar, né, para saber o que significa ser um influenciador. Y hallé algunas cosas que me llamaron la atención. Encontrei algumas coisas que chamaram minha atenção, Pero hubo una definición mas houve uma definição que encontré en se llama Urban Dictionary. que encontrei num dicionário chamado Urban, Y dice influencer o influenciador. que diz que influenciador, Es una persona con la capacidad é uma pessoa com a capacidade y el poder e o poder de encender de acender un movimiento movimento dentro de su ambiente no seu ambiente de de influencia influência y crear una comunidad e de ellos. assim criar uma comunidade com esse ambiente. Me llamó la atención eso. Isso me chamou minha atenção. Eso es una definición para un influencer É uma definição para um influenciador. en el mundo.
É o mundo, é uma decisão do mundo. Pero también nosotros podemos ver Mas também podemos ver que nosotros, que nós, como iglesia, como igreja, hemos sido dados por Dios. temos sido, Dios nos ha dado Deus nos tem dado la capacidad a capacidade y el poder e o poder de encender de acender dentro de nuestro ambiente no nosso ambiente esa influencia. essa influência. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Dios nos ha llenado Deus nos tem enchido de la vida de Él de sua vida de tal de manera tal maneira que donde quiera que nosotros vayamos, que onde quer que a gente vá, esa vida está influenciando essa ahora. vida vai influenciando. Y Pastor Helio dijo algo ahora. E o pastor Hélio falou uma coisa agora. Muchas veces Muitas vezes usted está tan influenciado de Dios você está tão influenciado de Deus que ni palabras tienen que salir de su que não boca. precisa nem sair palavras de você. Su sola presencia, Só a presença sua de estar lá, lleno de la presencia de Dios, cheio da presença de Deus, ya es una influencia. já para é el uma mundo. influência. Ah. Y orando, E orando, bueno, tuve que orar mucho. tenho que orar muito Para entender que el más grande influenciador para entender que o maior influenciador es nuestro Señor Jesús. é o nosso Senhor Jesus. Él tiene la capacidad Ele tem a de capacidade tocar la vida de personas. de tocar a vida das pessoas. Si nosotros vamos al Evangelio E se a gente for no Evangelho, y leemos cada uno de e ellos, se a gente ler cada um dos Evangelhos, vamos a ver que la sola presencia de Jesús vamos perceber que só a presença de Jesus, cambiaba el ambiente por só dele completo. estar lá já mudava tudo. Él entraba a un lugar Ele entrava num lugar lleno de religión cheio de religião. y los religiosos E os religiosos comenzaban a ser influenciados por él. começavam eles a ser influenciados por Jesus. Y a lo mejor no había hablado mucho, E ele quase não falava muito. pero ya la vida de las personas Mas já na vida daquelas pessoas, estaban siendo transformadas. eles de alguma forma já iam sendo transformados. Piensa en esto. Pensa nisso. Los discípulos, Os discípulos, Jesús se encontró con ellos. Jesus se encontrou com eles. Pedro Pedro, no lo conocía. não se conheciam. Y él le dijo, Pedro, E ele disse: Oi, Pedro, yo tengo un llamado para vos. eu tenho um chamado para você. Más grande que simplemente peces. Muito maior do que peixes. Yo te he llamado para que traigas hombres a Eu los te pies, chamei para trazer homens, para homens, ganar almas. para ganhar almas. Y Pedro, E Pedro, él no conocía a Jesús. ele não conhecia Jesus. Tal vez en algún momento escuchó algo. Talvez em algum momento ouviu falar. Pero él tomó las redes, Mas ele pegou as redes, lo más preciado que que tenía, era a coisa mais valiosa que ele tinha. y por causa de la influencia de Jesús, E por causa dessa influência de Jesus, él botó las redes. ele se Y se desfez fue das tras redes. él, E ele seguiu atrás dele, sin conocerlo, sem nem ter conhecido antes, sin saber quién era. sem saber quem ele era. Ahora comenzó a escucharlo, Agora começou a ouvir Jesus. y esa influencia comenzó a crecer aún E essa más. influência foi crescendo dentro dele. Porque no es solo que vamos a un lugar E não é só assim que a gente vai chegar num lugar, y está la presencia de Dios, estamos na presença de Deus, pero cuando abrimos nuestra boca, mas quando abrimos a nossa boca, la palabra, ai, a palavra, esa misma essa palabra mesma palavra que cambió nuestras vidas, que mudou as nossas vidas, comienza a transformar. ai, ahora. começa a transformar os outros. Y la influencia comienza a crecer. E a influência começa a crescer. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Entonces, un influenciador Então, um influenciador tiene la capacidad tem a y capacidade el poder e o poder de encender un movimiento de levantar, de acender um movimento donde quiera que él vaya. a qualquer lugar que ele vai, em No qualquer lugar que ele importa vai. cuál sea el lugar. Não importa onde é o lugar. Aleluya. Aleluia. Ahora, seguí buscando Agora, continuar buscando. acerca de influencer Quando eu continuei buscando acerca de influenciar, y hallé esta frase: eu encontrei essa frase. el más poderoso influenciador O mais poderoso influenciador
de creencias de crenças. es la experiencia directa. O que mais influencia crenças é a experiência direta. Me llamó la atención. E me chamou a atenção. Porque podemos decir que el más poderoso influenciador de la fe Que podemos dizer que o maior influenciador da fé es también esa experiencia directa con el Dios vivo. é a pessoa que tem uma experiência direta com Deus vivo. Muchos pueden hablar acerca de Dios, Muitos podem falar sobre Deus, pero cuando alguien ve mas quando alguém vê a Dios a Deus en tu vida, na sua vida, hay una influencia. aí sim tem uma influência. ¿Ah? Hay una influencia. Ah, sim, é uma influência. Podemos predicar la palabra, Podemos pregar a palavra, pero además de las palabras, mas muito mais que só palavras. hay algo que acompaña nuestras palabras. Algo que fazemos acompanha nossas palavras. El apóstol Pablo, E o apóstolo Paulo, él decía, no son solo mis palabras, ele dizia, não são só as minhas no palavras. es vana palabrería, Não são palavras vãs, mas demostración del Espíritu y poder. mas a demonstração de espírito e de poder. Él hablaba, Ele falava, pero había una acción que acompañaba mas havia sus uma palabras. ação que acompanhava suas palavras. Y esa acción E as ações, influencia. as ações influenciavam. Amén. Amém? Aleluya. Vai conmigo a Juan, Vamos comigo no Evangelho de João. capítulo 10, Juan. João 10. versículo 38. Juan. João 10. Juan 10, 38. João 10, 38. Dice, pero si Jesús está hablando con los religiosos de la época. Jesus estava falando com os religiosos daquela época. ¿Cuántos saben que Jesús tenía el poder para hablar y que la gente recibiera? Quantos creem que Jesus tinha o poder para falar e as pessoas recebiam isso? Amém? Podemos ver a Jesús influenciando a muchos a través de su palabra. Podemos ver Jesus influenciando muita gente pela sua palavra. Pero aquí en esos versículos, en esta parte del Evangelio, Mas nessa parte aqui do Evangelho, pareciera que se encontró con resistencia parece que ele encontrou uma certa resistência. y no estaban recibiendo mucho de sus palabras. As pessoas não estavam recebendo muito daquilo que ele estava falando. Pero él dijo algo, él dijo, si hago su trabajo, Mas ele diz, se faço esse trabalho, entonces crean en las obras milagrosas, mas se faço e não me creem, creem nas obras milagrosas que he hecho, que eu fiz, aunque no crean en mí. mesmo que não creiam em mim. Entonces Então, sabrán vocês possam saber, y entenderán compreender que el Padre está en mí que o Pai está em mim y yo estoy en el Padre. e eu estou no Pai. Ahora, escuche acá. Jesús les está diciendo, yo les he predicado, Jesus já disse, eu já preguei para vocês, yo les he enseñado, eu já ensinei vocês, pero si esto no les basta, mas se isso não basta, vean mis obras. vejam o que eu faço, vejam as minhas obras. Oye, aquí él tenía algo para mostrar además de sus palabras. Olhem aqui, ele tinha algo a mais para mostrar que ia além das suas palavras. Él mostraba el carácter de su Padre. Ele mostrava o caráter de seu pai. La gente podía ver un hombre íntegro As pessoas podiam ver que ele era um homem íntegro, que no solo hablaba acerca de la palabra, que não só falava acerca da palavra, pero era la palabra mas ele era viva. a própria palavra viva. Y eso influenciaba E isso influenciava a estos religiosos, esses religiosos, porque ellos vivían porque eles viviam una vida de religión. uma vida de religião. Déjeme decirle algo. Deixa eu dizer algo para vocês. Una vida de solo palabras, escúcheme bien, Me escutem bem, uma vida só de palavras, no de palabra, não uma vida de palavra, sino de uma palabras. vida de palavras. Es una vida que no cambia a la É uma gente, vida que não muda os outros, pero una vida de palabra
mas uma vida de palavra y hechos que respaldan la palabra e de ações que respaldam essa palavra, traen transformación. aí sim traz transformação. La gente se maravillaba de Jesús As pessoas ficavam maravilhadas com Jesus, porque él no hablaba como los fariseos, porque ele não falava como os fariseus, pero tampoco actuaba como ellos. mas e também não agia como eles. Y eso llamaba la atención. Isso en esa época. chamava muita atenção nessa época. Ellos hablaban acerca de religión, Eles falavam sobre religião, pero su vida mas a não sua vida demonstrava. não demonstrava isso. hablaban conocer a Dios, Diziam que conheciam a Deus, pero no lo demostraban. mas não demonstrava nada. Eran solo palabras. Eram só palavras. No había hechos, Não havia ações. no había influencia. Não havia influência. Amén. Amém? El odio O ódio que le tenían a Jesús que tinham de Jesus era que sus palabras era que as suas palavras estaban respaldadas por sus hechos. estavam respaldadas pelo que ele fazia. Él vivía Ele vivia lo que él predicaba. o que ele pregava. Él predicaba Ele pregava lo que él vivía. o que ele vivia. Aleluya. Amém. Aleluia. En la versión El Mensaje en Na inglés, versão A Mensagem em inglês, ese mismo versículo esse mesmo versículo dice, put aside disse: deixe de lado for a moment por um momento what you hear me say aquilo que você está me ouvindo dizer about myself sobre mim mesmo and just take the evidence e só leve em consideração of the actions as ações that are right before your que eyes. estão bem diante de seus olhos. Deje a un lado Deixe mis de lado palabras. o que eu estou falando. Ay, ¿cuántos cristianos hoy en día Quantos cristãos hoje em dia pueden decir esto? podem dizer isso? Deje a un lado mis palabras Esquece o que eu estou falando y permita que mis acciones e deixe que as minhas ações muestren quién yo soy. mostrem quem eu sou. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Ele dizia: eu sou filho de Deus. Y he estado hablando acerca de esto. E ele estava falando sobre isso. Pero si mis palabras no son suficientes, Mas se minhas palavras não são suficientes, mire mis obras. olhem as minhas obras, olhem o que eu faço. Mire mis obras. Olhem as minhas obras. ¿Sabe que la iglesia de estos tiempos Sabem que a igreja dessa época, tiene una responsabilidad mayor? hoje em dia, tem uma responsabilidade maior. Nos gusta decir, la gloria de este tiempo será mayor que el Porque se primero. dizia que a glória desse tempo atual é ser maior do que a Pero primeira. del mismo modo, la responsabilidad de este tiempo es mayor E ao mesmo que el tempo a primero. responsabilidade de agora é bem maior do que antes. Hoy tenemos revelación que ellos no tenían en Hoje su a gente tiempo. tem revelação que eles não tinham nesse tempo. Pedro necesitó una visión Pedro precisou ter uma visão para saber que esta buena palabra para saber que essa boa palavra era para todo el mundo. era para o mundo inteiro. Nosotros tenemos la revelación. Nós já sabemos, já temos a Nosotros revelação. tenemos la revelación de las llagas de Cristo. Nós temos a revelação das chagas de Cristo, Tenemos la revelación del Espíritu sobre nuestras vidas. temos a revelação do Espírito sobre as nossas vidas. Tenemos la revelación de lo que hace la palabra. Temos a revelação daquilo que a palavra pode fazer. Sabemos de prosperidad. Sabemos sobre prosperidade. Sabemos de sanidad. Sabemos de saúde. Conocemos todo esto. Conhecemos tudo isso. Ellos E eles apenas estaban comenzando, estavam apenas começando. pero lograron transformar Mas conseguiram transformar el mundo de su época. o mundo da época deles. La iglesia de este tiempo, E a igreja desse tempo agora, tenemos una responsabilidad temos uma responsabilidade de ser una iglesia de ser uma igreja de palabras de palavras y hechos. e de ações, de atos. Ahí viene nuestra influencia. Aí sim vem a nossa influência. Muchos pueden hablar acerca de Dios, Muitos podem falar sobre Deus, pero no todos pueden demostrar. mas a nem Dios. todos podem demonstrar. ¿Me está oyendo? Estão escutando?
Eso no es solo para pastores, Não é só para pastores isso. eso es para toda persona que ha creído en É Jesucristo. para cada pessoa que creu em Jesus. Porque la iglesia de ese tiempo Porque a igreja dessa época no es una iglesia de 4 paredes. não é uma igreja aqui de 4 paredes. Es cada persona que ha creído en Jesucristo É cada pessoa que crê em Jesus Cristo. y tiene la E responsabilidad tem a responsabilidade de actuar, de agir, vivir, viver, hablar falar igual igual que aquel que nos que influencia. aquele que primeiro nos influenciou. Es nuestro llamado, É o iglesia. nosso chamado, igreja. Aleluya, Aleluia. aleluya. Aleluia. El mundo tiene que ver y decir, no los he escuchado hablar, O mundo tem que ouvir dizer: eu não escutei eles falarem, pero los he visto actuar. mas eu vi eles agirem. Y hay algo que me atrae. E há algo neles que me atrai. Y nosotros sabemos que no es algo. E sabemos que não é uma coisa, alguém. não é algo, é alguém. Somos tan influenciados por Él Estamos influenciados por Ele que influenciamos a otros. e assim influenciamos a todos. Mostramos a ese Cristo vivo. Mostramos esse Cristo vivo. Donde quiera que vamos, Em qualquer lugar que a gente for. es nuestra responsabilidad. Essa é a nossa responsabilidade. Aleluya. ¿Sabe cuando Jesús Sabem quando Jesus, recibió el Espíritu Santo sobre su vida? quando ele recebeu o Espírito Santo sobre a vida dele, Ahí algo pasó con él. alguma coisa aconteceu com ele. Y su ministerio comenzó. E aí sim o seu ministério começou. Y después de un tiempo, E depois de um tempo, el apóstol Pedro, o apóstolo Pedro, en Hechos 10:38, em Atos 10:38, él habla acerca del ministerio de Jesús. ele fala sobre o ministério de Jesus. Y no solamente dice cómo él predicó, Ele não disse só como Jesus pregava. él dice cómo Dios Ele disse como Deus ungió a Jesús de Nazaret ungiu a Jesus de Nazaré con el Espíritu Santo y con poder, com o Espírito Santo e com poder. y cómo este E como este anduvo haciendo el bien, andou por toda parte, sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. porque Dios estaba con Porque él. Deus era com ele. ¿Me está entendiendo? Estão entendendo? Jesús había sido influenciado por Jesus el foi Espíritu, influenciado pelo Espírito, el mayor o influenciador, maior influenciador, y comenzó começou a hacer a fazer obras, obras, buenas obras, boas obras. no solo buena palabra, Não era só boa palavra, buenas obras. boas obras. Dios lo ungió Deus ungiu a ele para que él actuara, para que ele agisse, no solo para ser un buen predicador, não só para ser um bom pregador, el mejor maestro, o melhor professor, sino para que hiciera buenas obras. para que fizesse sim boas obras. La unción A unção que Dios ha puesto en nuestras que vidas Deus colocou nas nossas vidas. no es solo para que digamos que sabemos palabra, Não é só para a gente mostrar por aí que a gente conhece a sino para que palavra, acciones comiencen a mas acompañar sim nuestras palabras. para que as ações comecem a acompanhar as nossas palavras. Esta conferencia Essa conferência es un despertar de é o Dios. despertar de Deus. Sabemos la palabra, Já conhecemos a palavra, tenemos la revelación de temos a ella. revelação dela. Ahora la pregunta es, E agora a pergunta é: ¿qué vamos a hacer con ello? o que a gente vai fazer com ela? Porque usted y yo Para que vocês e eu, hemos sido influenciados que temos sido influenciados por el mismo Espíritu Santo. pelo mesmo Espírito Santo. ¿Me está entendiendo? Estão compreendendo? Jesús no se pudo quedar quieto, Jesus não conseguiu ficar parado, ni callado. nem calado. Él entraba a un lugar, Ele entrava num lugar, veía a un enfermo, quando ele via um enfermo,
Y venía la influencia del E aí Espíritu. essa influência do Espírito vinha Y él actuaba conforme a esa e ele influencia. agia conforme essa Y influência. milagros comenzaban a ocurrir. E assim o mal começava a correr. Y demonios comenzaban a E salir. demônios começavam a sair. Y una revolución comenzaba en ese E uma lugar. revolução começava naquele lugar. Aleluya. Aleluia. Y él dijo, E ele disse: las mismas as obras. mesmas obras. Él no dijo solo las mismas palabras, Él él no dijo dice- las mismas obras. Ele não disse as mesmas palavras, ele disse as mesmas obras. Este es tiempo Esse é o tempo de despertar, de despertar. de De despertar. despertar. Muchos hablan del poder de Dios. Muitos falam do poder de Y Deus. hablan de la unción de Dios. Ah, a unção de Deus. Y digo, ay, Dios me ungió. Ai, Deus me ungiu. Y hay un óleo sobre mí. Ai, óleo sobre Y mim. está el poder de Dios en mí. O poder de Deus está em mim. Pero la verdad es que usted tiene que usar ese Mas poder é verdade, você tem que usar esse poder para influenciar a otros. para influenciar a outros. No solo a la gente de la iglesia. Não só entre a gente aqui na igreja. Usted puede hablar mucho con la gente de la Você iglesia. pode falar muito com o pessoal aqui da Pero el igreja. mundo allá afuera quiere ver Mas o mundo lá fora quer ver hechos. atos, ações. Contundentes. Ações. ¡Gloria! Glória a Deus. Esa iglesia, Essa igreja, la iglesia de Jesucristo, a igreja de Jesus Cristo de esos últimos tiempos, dos últimos tempos, no será una iglesia de solo palabras, não será uma igreja só de palavras. hechos, Será de ações, de atos. hechos, Atos. hechos, Atos, ações. hechos. Ações. Ese es el llamado Esse é o chamado a despertar. para despertar. Aleluya. Aleluia. Por ahí en Santiago, Vamos às epístolas de Tiago. no me malinterprete, Não me interprete mal. yo soy una persona de fe. Eu sou uma pessoa de fé. Amo la palabra, Eu amo a palavra. defiendo la palabra, Eu defendo a palavra. predico la Eu palabra, prego a palavra. pero le pido a Dios que pueda vivir la palabra, Mas eu peço a Deus que eu possa viver a palavra. demostrar la palabra, Demonstrar a palavra. porque eso es lo que impacta al mundo. Porque é isso que impacta o mundo. Porque hay muchas religiones, Que tem muitas religiões por aí. hay mucho viento de doctrina. Tem muito vento de doutrina. Hoy en día hay mucho viento de doctrina, Hoje em dia tem muito vento de doutrina. pero ¿sabe qué calla la voz de todo viento de doctrina? Mas sabem o que cala a voz de todo vento de doutrina? La buena palabra, A boa palavra, respaldada por las buenas obras. respaldada pelas boas obras. La presencia de Dios A presença de Deus no se puede imitar, não se pode limitar. no se puede imitar. Não se pode limitar. Aleluya, Aleluia. gloria a Dios. Santiago capítulo 2, Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14. 14. Amados hermanos, Meus irmãos, ¿de qué les sirve qual o proveito a uno decir se alguém disser que tiene fe que tem fé, si no lo demuestra con sus acciones? mas não tiver obras? Yo estoy leyendo una traducción Eu estou lendo uma tradução NTV. que é a tradução vivente, né? Tradução vivente. Creo que Eu vou sí. traduzir daqui da tradução dele. Ok. Amados irmãos, de que serve para alguém dizer que tem fé em si mesmo, se não demonstra com suas ações? Dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Pode esse tipo de fé salvar alguém? Supóngase que vea a un hermano o una hermana Suponha que venha um irmão ou uma irmã que no tiene que que comer não tem nada para comer ni con qué e vestirse. nada com que se vestir. Y ustedes les dicen, E um de vocês diz a eles: adiós, tchau, que tengas un buen tenha día, um bom dia, abrígate mucho se abrigue bem y aliméntate bien. e coma bem. Pero no le das ni alimento Mas você não dá nem comida, ni la ropa. nem roupa. ¿Para qué sirve tu Para que fe? serve essa fé? Para que serve a sua fé? Como pueden ver, Como podem ver,
la fe por sí sola A fé por si mesma no es suficiente, não é suficiente, a menos a menos que produzca que ela produza buenas boas acciones. ações. La fe A fé produce produz buenas boas acciones, ações. no solo buena palabra, Não, a fé não produz só boa palavra, buenas são boas acciones. ações. Y ahí continúa. Dice, si no hay buenas acciones, Se não há boas ações, está muerta está morta y es inútil. e é inútil. No influencia. Não influencia, Inútil, é inútil, inerte, inerte, inerte. parada. Una fe Uma fé sin obras sem obras es inerte. é inerte, é parada. No tiene vida. Não en tem sí mismo. vida em si mesmo. Amén. Amém? No tiene vida en sí Não mismo. tem vida. Ahora bien, alguien podría argumentar. Mas alguém poderia argumentar: Algunas personas tienen fe algumas pessoas têm fé y otras buenas acciones. e outras boas ações. Pero yo les digo, Mas eu lhes digo: ¿cómo me mostrarás tu fe como me mostrarás a tua fé si no muestras Si- buenas se acciones? você não mostra boas ações? Yo le mostraré mi fe Eu te mostrarei a minha fé a través de mis buenas acciones. através das minhas boas ações. Porque las buenas acciones se pueden ver. Porque as boas ações é o que se pode ver. La gente la puede ver. As pessoas conseguem ver. Amén. Amém? Ahora, eso a veces la gente toma estos versículos Às vezes as pessoas pegam esses versículos y dicen, pero él está hablando de caminar en amor. e pensam: está falando sobre andar em amor. Solo caminar en amor. Só caminhar em amor. Pero yo quiero decirle algo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Una vida de fe Uma vida de fé es una vida de hechos. é uma vida de ações. No solo de caminar en amor. Não é só de andar em amor. También creo yo, Também eu acredito y la palabra lo respalda, que a palavra dá respaldo disso. es una vida de las mismas acciones É uma vida das mesmas atitudes que tuvo Cristo. que teve Cristo. Amén. Amém? No es solo demostrar el amor, Não é só demonstrar o amor, pero también es demostrar el poder mas também é demonstrar o poder que nos respalda. que nos dá respaldo. Amén. Amém? La gente tiene que ver. As pessoas têm que ver. La gente tiene que ver. As pessoas têm que ver. La gente viene corriendo porque hay buena palabra. As pessoas vêm correndo para ouvir a boa palavra. Y ese lugar está explotando E o lugar aqui está explodindo, porque hay muy buena palabra. porque tem uma palavra muito boa. Y la gente quiere escuchar E as eso. pessoas querem ouvir isso. Pero la gente después, Mas as pessoas depois, la gente de afuera, e as pessoas de fora, ellos también quieren ver. também querem ver. Ellos quieren ver. Eles querem ver. Ellos quieren ver que lo que se predica en la iglesia Eles querem ver se aquilo que é pregado na se igreja, puede vivir allá se afuera. isso consegue ser vivido lá fora. Y eso solamente lo podemos demostrar nosotros, E só a gente consegue demonstrar isso. aquellos que hemos sido influenciados Só aqueles que foram influenciados por Dios. por Deus. Amén. Amém? Aleluya. Aleluia. Para que hayan hechos, Para que existam atitudes, actos, Ações. acciones. Para que hayan hechos es necesario algo más que Para- simplemente creer. para que hajam ações, é necessário algo mais do que simplesmente crer. Nosotros conocemos Nós el libro de conhecemos Hechos. o livro de Atos. Qué curioso, ¿eh? É curioso Que después de Cristo, que depois de Jesus Cristo, el siguiente libro, o livro seguinte, después de los evangelios, depois dos evangelhos, el Espíritu Santo o Espírito Santo haya determinado determinou que el libro se llame que o livro se chame Hechos. Atos. Después de que Cristo partió, Depois que Jesus se foi,
Y el Espíritu Santo vino. E o Espírito Santo veio. Esa iglesia que se levantó A igreja que se levantou fue una iglesia de hechos. foi uma igreja de Atos. Ellos no se quedaron creyendo Eles não ficaram lá só crendo que Jesús había dicho que Jesus tinha dito que este evangelio sería predicado hasta los confines del mundo. que esse evangelho seria pregado até os confins da terra. Ellos no se quedaron simplemente declarando Eles eso. não ficaram só declarando isso. Ellos fueron empoderados por el Espíritu Eles receberam o poder do Espírito y salieron e saíram a hacer las mismas obras. a fazer as mesmas Que obras Jesus fazia. que Jesus fazia. No se sentaron ahí. E não ficaram lá sentados. Ellos simplemente esperaron Eles simplesmente a esperaram ser investidos por el e Espíritu. receberam o Espírito. Pero una vez lo E recibieron, uma vez que eles tiveram o Espírito, receberam o Espírito, salieron a trastornar el mundo. saíram a transformar o mundo. Donde quiera que iban, E por onde quer que eles fossem, estaban influenciando. estavam influenciando. Hechos, Atos. usted lo puede cambiar E isso pode mudar por influencia. por influência. Esos hechos São atos, ações, influenciaron ese mundo. influenciando esse mundo. En Hechos 5, versículo 42, Em Atos 5:42, usted puede ver que ellos pode ver. enseñaban eles ensinavam y e predicaban pregavam en el templo no templo y en las casas. e nas casas. En Hechos 8, versículo 4, Em Atos 8:4, la palabra de Dios dice que ellos estaban predicando y anunciando el evangelio a palavra diz que estavam pregando e anunciando o evangelho por todas partes. por toda parte. Ellos salían. Eles saíam. En Hechos 8, versículo 26 al 36, E no capítulo 8, no versículo 26 até 36, usted puede ver ahí a Felipe você pode ver o Filipe siendo influenciado por el Espíritu primeiro sendo influenciado pelo Espírito y saliendo a predicar e saindo para pregar y a demostrar e a demonstrar el poder de o Dios poder de Deus en una ciudad em uma cidade que ni siquiera que nem sequer era llamativa para los judíos. era chamativa para os judeus. Él fue a Samaria, Ele foi a Samaria, donde nadie quería ir, onde ninguém queria ir. donde decían, allá no, Onde dizia, lá não. ese lugar prohibido. Esse lugar é proibido. Pero aún en esos lugares prohibidos, Mas mesmo nesses lugares proibidos, los hechos ocurrían. os atos aconteciam. Usted lee ahí en la palabra Você vê na palavra a ese hombre de Dios esse homem de Deus. y dice la Biblia que Samaria completa Y- estaba a los pies de Jesucristo. E dizem que depois que ele foi lá, toda Samaria estava aos pés de Jesus. Y dice ahí que él predicaba, E ele pregava, pero habían señales que mas lo havia acompañaban. sinais que o acompanhavam. Hechos Atos, que lo ações acompañaban. que acompanhavam ele. Ahora yo entiendo Agora eu entendo que hay llamados que há chamados, y hay dones que vienen que con esos existem llamados. dons que vêm ser chamados. Pero también entiendo Eu também entendo que Jesús dijo, que Jesus disse: estas señales estes sinais seguirán vão acompanhar a los que creen. aqueles que creem. Él no dijo las señales seguirán a los evangelistas Ele não disse os sinais vão acompanhar os evangelistas o a los pastores. ou os pastores. No, Não, a los que creen. a todo aquele que crê. Porque el llamado Porque o chamado no es para los dones solamente, não é só para quem tem os dons, es para todo é para aquel todo aquele que crê. que ha creído. Todo aquele que creu. Influenciar esta ciudad Influenciar essa cidade. no es solo el llamado de los pastores. Não é só o chamado dos pastores. Dios ha puesto una visión clara en ellos Deus colocou uma visão clara para de eles. preparar, De preparar, de alimentar alimentar un pueblo, um povo. influenciarlos. Que é influenciar esse povo. Pero una vez son influenciados, Uma vez que estejam influenciados, el paso a seguir passam a seguir. es influenciar. Continuar influenciando. Aleluya, Amém. aleluya. Aleluia. Es la responsabilidad Essa é a responsabilidade de nosotros como creyentes. que nós temos como crentes. Escuche esto. Escuta isso. Dios Deus no se ha
confinado não está confinado a su cuerpo no seu corpo para quedarse para quieto. ficar quieto. Amén. Amém? El Dios Todopoderoso O Deus Todo-Poderoso no hizo habitación en usted não fez morada em você para que usted esté quieto, para que ele ficasse quieto, tranquilo. para que você fique tranquilo. No, no, no. Não. Creo que no me han escuchado bien. Eu acho que vocês não me escutaram. Dios, Deus, el o Todopoderoso, Todo-Poderoso, el Dios milagroso, o Deus el milagroso, Dios de la o gloria, Deus da glória, no se confinó en usted não ficou aí dentro de você para que usted se quede quieto. para que você fique quieto. Él quiere ver Ele quer ver hechos, atos, ações, acciones. ações. Aleluya. Él vino y entró en usted Ele veio e entrou em você para convertirlo en un instrumento. para transformar você num instrumento. En un instrumento. Um instrumento. Mire ahí en Hechos 9:15. Olha lá em Atos 9:15. Cuando Dios habla con Ananías Quando Deus fala lá com Ananias, y le dice, ve e ele disse: vai, y vas a orar por Pablo, porque vai Por orar Saulo. por Saulo, porque instrumento escogido me es este, porque ele é um instrumento escolhido para llevar, para levar, para influenciar. para influenciar. Dios lo había escogido Deus tinha escolhido ele y lo iba a ungir, e ia ungir a ele, llenarlo, encher a ele, para que él saliera para que ele saísse como ese instrumento como para ser um instrumento y comenzara a e influenciar. assim começar a influenciar. Amén. Amém? Ahora, escuche algo. Mas escute uma coisa. Hay personas, Tem pessoas habrán personas e haverá pessoas que yo no estoy llamado para influenciar. que falam: eu não sou chamado para influenciar. Y por eso es que la visión de cuerpo es tan importante. Por isso que essa visão de corpo é tão importante. Porque habrán personas que yo no puedo llegarle. Há pessoas que eu não consigo alcançar. Y por eso es que el llamado es sobre cada creyente. Por isso que o chamado é sobre cada crente. Porque yo no puedo ir al lugar donde usted puede Porque influenciar eu a não otro. consigo chegar no lugar onde você pode influenciar. Pero usted sí puede estar tan lleno de Dios Mas você pode estar tão cheio de que Deus donde quiera que usted vaya, que onde quer que você vá, usted sea ese instrumento. aí você sim é esse instrumento. Aleluya. Aleluia. Influenciador. Influenciadores. Es nuestro llamado. Esse é o nosso chamado. Dios no lo llenó ni de pasividad, Deus não encheu a gente de ni passividade, de cobardía. nem de covardia. Dunamis fue la palabra que A él palavra é dunamis. Ele nos encheu de dunamis. usó. Dunamis. Dunamis. En Hechos 1:8 Em Atos 1:8 habla llenos de diz, dunamis. foram cheios Cuando do el poder do Espíritu dunamis. los cubra por completo. Quando o Espírito desceu por completo. Dunamis. O dunamis. Aleluya. Aleluia. Cuando usted es tomado por Dios, Quando você é tomado por Deus, cuando su vida está envuelta en Dios, quando sua vida está envolvida em Deus, no puede ficar tranquilo. não pode ficar tranquilo. Tiene que salir, Tem que sair influenciar. e influenciar. ¿Usted está entendiendo? Estão entendendo? Tiene que salir Tem que sair e influenciar. e influenciar. Usted sale de acá, va a su casa Você sai daqui, vai para sua casa y usted es un influenciador Y- en potencia. e lá você é um influenciador em potencial. Pero muchos se quedan con la potencia Mas muitos ficam com esse potencial y no influencian a nadie. e não influenciam ninguém.
Pero cuando usted está lleno de Dios, Mas quando você está cheio de Deus, cuando usted está lleno de esta quando palabra, você está cheio dessa palavra, es como que si a usted le tapan la boca, é como se você tapa a boca le salen letreros e já saem letreiros, mesmo você tapando a boca. y le pueden cerrar la boca, Podem até fechar sua boca, pero sus acciones mas suas ações van a predicar más fuerte. vão pregar muito mais forte. Aleluya. Aleluia. Jesús dijo, Jesus disse: id vão y haced e discípulos façam discípulos a las naciones. às nações. Eso es un llamado para todos. Esse é um chamado para todos. Es un llamado para influenciar. É um chamado para influenciar. Ahora, después de esto, E depois disso, él dijo, ele disse: echad fuera demonios, expulsar demônios, sanad enfermos curar enfermos y predicar las buenas e nuevas. preguem as boas novas. Mire que esto va ligado. Viram que está tudo junto? No lo puede despegar. Não tem como soltar uma coisa da outra. Hablamos la palabra Falamos da palavra. y milagros, E aí sim, os milagres, señales sim, prodígios sinais, prodígios nos acompañan. nos acompanham A todos nosotros, a todos nós, a cada uno de los que están acá. a cada um do que está aqui. Es una convocatoria É uma convocação de parte del Espíritu, da parte do Espírito. donde Dios está hablando con algunos acá, Quando Deus está falando com alguns aqui, en su corazón. no seu coração, Hay algo ahí que está quemando. tem algo aí que está queimando dentro de você. Hay llamados Tem chamados que se están despertando. que estão sendo despertados. Hay personas que han estado dormidas. Há pessoas que estavam assim meio dormentes. Y así como en Efesios 5 ahí el Espíritu está hablando fuerte. Assim como aconteceu em Efésios 5, o Espírito está falando Está forte. diciendo, despiértate Está tú que dizendo, duermes. desperta tu que dormes. Levántate de los muertos Levanta-se dos mortos. y te alumbrará E Cristo. Deus te iluminará. Aleluya. Aleluia. Despiértate. Desperte. Deja ser influenciado Se por deixe Dios. ser influenciado. Y Él va a comenzar a influenciar a E otros. Ele vai começar a influenciar outros. Yo creo que Eu acredito ningún cristiano que nenhum cristão debería quedarse por fuera deveria ficar de fora de ser un de influenciador. ser um influenciador. Mire, esto es un mensaje sencillo. É uma mensagem simples. Yo no traje una gran enseñanza, Eu não trouxe um ensino assim muito grande, pero yo traigo un mensaje de parte de Dios mas eu trago uma mensagem da parte de Deus para la iglesia de este tiempo, para a igreja desse tempo, a despertar, para se despertar, a se despertar y comenzar a hacer las obras e começar a fazer as obras que nuestro que influenciador o hace. nosso influenciador faz. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. ¿Sabe? En Hechos 17, Sabe que em Atos 17, ahí Pablo y Silas Paulo e Silas estaban predicando la palabra. estavam lá pregando a palavra, Y ahí hubo un alboroto, uma confusão, um alvoroço, una revuelta. uma revolta. Y tomaron a uno de los que los acompañaban a ellos. Aconteceu e levaram alguns que estavam acompanhando a eles. Y la acusación que hicieron E a acusação que fizeram es: estos que trastornan el mundo entero Esa- también han venido acá. eles assim, esses que estão transtornando o mundo inteiro chegaram aqui. Yo creo que eso es lo que van a comenzar a decir acá. Eu creio que é isso que vão começar a dizer aqui. Esos que trastornan el mundo Esses entero que estão sacudindo o mundo inteiro han llegado acá. chegaram aqui. Salieron de allá, Chegaram aqui. salieron de la iglesia Saíram da igreja y comenzaron a trastornar e começaram a transformar, Su mundo. a sacudir o mundo alrededor, ao a redor, influenciar. ao redor e influenciar. Aleluya, Aleluia. aleluya. Aleluia. Esa es la razón de esta conferencia. Esse é o motivo dessa conferência. Es que usted sea influenciado, por É que você seja influenciado, que usted sea despertado, que você se desperte, que usted sea despertado. que você seja despertado. Jóvenes, nosotros tenemos un llamado, y me incluyo ahí dentro de Jovens, nós temos um chamado e eu me incluo nesse chamado.
Nosotros somos una influencia fuerte. Nós somos uma influência forte. Y Dios está llamando juventud. E Deus está chamando a juventude. Amén. Amém? Porque como decía el pastor, Como dizia o pastor, hay postas que se están entregando. Postas, bastón. sim, há bastões que estão sendo Se entregues está entregando Que para estão sendo esta entregues. generación. para essa geração. Y debemos levantarnos E devemos nos levantar y tomar ese llamado. e pegar esse bastão, tomar esse chamado. Y comenzar a llevar esa E influencia começar a levar essa influência. donde quiera que nosotros vayamos. Onde quer que a gente vá. La gente tiene que ver y decir, estos tienen algo diferente. As pessoas têm que ver e dizer, esses aí tem uma coisa diferente. Y no es algo, es alguien. E não é algo diferente, é alguém. Y cuando la gente lo ve, E quando as pessoas veem, entonces ellos quieren escuchar. então aí sim eles vão querer escutar. Cuando ellos pueden ver, Quando eles podem ver, ellos abren su corazón eles abrem o coração para escuchar para ouvir lo que nosotros tenemos que aquilo decir. que a gente tem para falar. Lo que la palabra tiene Aquilo que que a decir. palavra tem para dizer. Aleluya. Aleluia. Es el llamado nuestro Esse é o nosso chamado como iglesia. como igreja. Influenciar. Influenciador. Influenciar. Influência. Ser tan influenciados por Dios Ser tão influenciados por Deus que nuestras acciones que as nossas ações lo muestren continuamente. e vão mostrando continuamente. Aleluya. Amém. Yo voy a pedirles que se pongan de pie. Podem se levantar? Aleluya. Y puede venir el grupo del Lobo. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Yo sé que hay personas acá Eu sei que tem pessoas aqui que han sido tocadas que foram tocadas por el Espíritu. pelo Espírito Santo. Y Dios está hablando a su corazón. Deus está falando no teu coração. Él está llamando. Ele está chamando. Le está llamando Ele está te chamando para dejar cosas que no han permitido para deixar de lado umas coisas que não tem permitido, que Él pueda influenciarlo. não tem permitido a Deus te influenciar. Y usted sabe dentro de usted. E você sabe, dentro de você, Usted no necesita que nadie vaya y lo señale. você não precisa que ninguém vá e te mostre o que é. Hay algo ahí adentro. Tem algo aí dentro. El Espíritu está ahí quemando O adentro. Espírito está aí queimando dentro de você. Y está mostrándole Está te mostrando que Él lo ha llamado que Ele tem te chamado para influenciar. para influenciar. Para influenciar. Para influenciar. Hay algunos acá que han sido influenciados por el mundo. E há alguns aqui que têm sido influenciados pelo mundo. Han permitido que el mundo permee sus vidas. E estão permitindo que o mundo permeie as suas vidas. Pero ahora sienten un fuerte Mas llamado. agora estão sentindo um forte chamado. Y están dispuestos a dejar el Que mundo. estão dispostos agora a deixar o mundo. Para permitir que Dios los influencie. Para permitir agora que Deus os influencie. Porque déjeme decirle algo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Solo si usted es influenciado por Dios, Só se você for influenciado por Deus usted podrá é influenciar que a você alguien. consegue influenciar alguém. Solo si usted es influenciado Somente por se você for influenciado por Deus. Dios. Aleluya. Hay alguien aquí que estaba pensando volver atrás Tinha gente aqui que estava pensando em voltar atrás. y ponía una cara de religión E colocava assim uma cara de religião. y de pronto sus palabras eran las correctas, E as palavras eram até as certas. pero su actitud no. Mas sua atitude não. Déjeme decirle algo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Integridad Integridade es lo que va a influenciar. é o que mais influencia. Sus palabras As suas palavras
con sus acciones, com as suas ações, sus palabras, as tuas palavras con sus com as acciones. suas ações. Aleluya, Aleluia. aleluya. Hay Aleluya. ministros acá. Tem ministros aqui. Escuche, hay ministros acá. Escutem, tem ministros aqui dentro. Usted tiene un llamado de parte de Dios Você tem um chamado da parte de Deus para influenciar a otros. para influenciar a outros. Tiene una responsabilidad, Você tem uma responsabilidade, pero no podrá influenciar a nadie mas você não vai conseguir influenciar ninguém si primero no es influenciado se por primeiro Dios. você não for influenciado por Y Dios Deus. está llamándole E Deus está te chamando a profundizar a se aprofundar en Él. nele, A profundizar a en se Él. aprofundar mais nele. Religión no influencia. A religião não influencia. La religión no A influencia. religião não influencia. El Espíritu lo hace. O Espírito é o que faz isso. El Espíritu lo hace. O Espírito faz isso. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluia, obrigada, Senhor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por tu Espíritu. Obrigada, Santo Espírito. Porque hablas con nosotros. Porque o Senhor fala conosco. Ministras nuestras O vidas. Senhor ministra nas nossas vidas. Para poder ministrar a otros. Para que a gente possa ministrar aos outros. Gracias, Señor. Obrigada, Senhor. Libertad A liberdade. para ser influenciados. Liberdade para ser influenciado. Influenciados Influenciados para influenciar. para influenciar. O el Espíritu Santo está tocando la vida de algunos acá. O Espírito Santo está tocando na vida de alguns aqui. Entienda, tiene un propósito. Entenda, existe um propósito. Tiene un propósito. Há um propósito. Ese depósito que hay en usted O depósito que está dentro de você tiene un propósito. tem um propósito para isso. Esa palabra que hay en usted Essa palavra que está dentro de você tiene un propósito. tem um porquê, tem um propósito. Pero no es un propósito egoísta. E não é um propósito egoísta. No es solo para mi Não beneficio. é só para o meu benefício. Es para influenciar. É para influenciar. Es para É influenciar. para influenciar. Cada cosa que Dios ha hecho con tu vida Cada coisa que Deus tem feito na sua vida es para influenciar a otros. é para influenciar os outros. Tu prosperidad A tua prosperidade es para influenciar é a para otros. influenciar a outros. Si Dios te ha sanado, Se Deus te curou, es para influenciar é a para otros. influenciar a outros. Si Dios te hizo libre, Se Deus te libertou, es para influenciar a é para otros. influenciar a outros. Si Él ha cambiado por completo tu vida, Se Ele mudou sua vida por completo, es para é influenciar para a otros. influenciar a outros. Si Él te sacó del mundo, Se Ele te tirou do mundo, es para influenciar é el para mundo. influenciar o mundo. ¿Para qué volver atrás? Para que voltar atrás? Más bien salir e influenciar y cambiar Vamos todo. sair, influenciar e mudar tudo. Aleluya. Aleluia.
Padre, gracias, Señor. Obrigada, Senhor. Gracias por tu presencia. Obrigada pela tua presença. Gracias por tu presencia. Obrigada por tua presença, Que nos cambia, que nos muda, nos transforma, nos transforma, nos llena, nos enche, nos enche de ti, mi Dios. de ti, Senhor. Aleluya. Aleluia. Gloria a ti, Señor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia.